A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra do Senhor em Josué 1:5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Louvado seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento, 4 pessoas aparecem com o nome de Josué, mas a gente vai tratar aqui sobre o filho de Num, que era assistente de Moisés e foi sucessor do líder Moisés. O nome de Josué significa o Senhor é salvação. Josué foi comandante militar, ministro pessoal e assistente de Moisés, um dos espias enviados à terra de Canaã, a terra prometida. De todos os espias, somente ele e Caleb não murmuraram contra a terra, por isso que entraram nela. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi comissionado por Deus para ocupar a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Ele que liderou o povo na conquista da terra prometida. Foi sob a liderança deste homem que a ocupação foi feita e as terras foram divididas. A sua habilidade administrativa e sua fidelidade a Deus foram decisivas para que ele se tornasse um grande líder. Imagine vocês, logo após a morte de Moisés, que foi um líder tão maravilhoso, alguém com quem o Senhor falava face a face, que era amigo de Deus, você tem uma responsabilidade de assumir a liderança de alguém assim. É difícil, mas a gente vai ver por que ele foi escolhido pelo Senhor. E o Senhor diz a ele exatamente o que nós lemos, o texto inicial, logo após a morte de Moisés, né? Foi essa promessa aqui: ninguém te poderá resistir. O Senhor estava falando para ele: todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Imagine o alívio para ele, sabendo que ele assumiria o cargo de alguém que foi tão competente, tão íntimo de Deus, mas que a promessa que havia sobre Moisés estava recaindo sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor nos chama para algum cargo, para alguma função, a capacitação vem do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem o Senhor nós nada fazemos, de nós mesmos nós nada temos, nós nada somos. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, para que possamos ser vasos úteis nas mãos dele. E para isso a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, porque vaso cheio não tem como se encher mais, não. Tem que tirar todo o eu, toda a razão, tudo o eu quero, eu sou, para que o Senhor nos encha, para que a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita, se cumpra nas nossas vidas e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus está conosco, nada, nem ninguém pode nos resistir. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem feito um trabalho existencial na direção do Senhor e os levantes malignos têm sido imensos. Ataques espirituais mesmo. Mas em tudo a mão do Senhor tem prevalecido, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E o Senhor tem enviado os anjos dele para pelejar em favor das nossas vidas. Então não tem inferno que resista a ação gloriosa do Senhor nas nossas vidas. Por isso que a gente não tem que temer nada. O nosso temor tem que estar somente para o nome do Senhor. E a ele sim nós temos que temer e tremer diante dele, porque ele é terrível em poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não há obstáculos que nos impeçam de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, nos comissionou para fazermos. Os inimigos estavam à frente, mas Deus estava com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí quando a gente vai tentando entender por que ele foi escolhido pelo Senhor, ainda no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Quer dizer, tem que falar da palavra do Senhor, tem que meditar nela de dia e de noite, ter a mente em Cristo, levar todo pensamento cativo às escrituras e ter cuidado de fazer tudo que está nela, porque o Senhor Jesus falou que o homem imprudente, o insensato, era o que construiu a casa na areia. Veio a tempestade e a casa não subsistiu. Por quê? Porque era alguém que ouvia a palavra de Deus e não punha em ação.
Nós temos que ouvir, aprender e colocar em ação nas nossas vidas, viver conforme as escrituras. Aí a gente vai ser o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha eterna. Pode vir o tempestade que for, a casa não vai ser abalada. Louvado seja Deus. Então, depois que você fala do livro da lei, que você medita nele de dia e de noite, tendo cuidado para fazer segundo tudo que nele está escrito, então, só depois disso é que o Senhor fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser bem-sucedido na tua vida? Medita na palavra do Senhor, põe ela em prática na tua vida. Então, tu serás bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, na direção do Senhor, em tudo aquilo que Ele te chamar para fazer. Louvado seja Deus. E por que Moisés é que foi escolhido entre tantos homens? Veja bem, Deuteronômio 34:9 diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele recebeu um padrão chamado por Deus que permeia toda a palavra, de impartição. O espírito de sabedoria que estava em Moisés pela imposição de mãos foi passado para Josué. E por isso é que o Senhor passou a usá-lo também com poder e graça, assim como ele usava a Moisés. E aí, se nós formos um pouquinho mais para trás, nós vamos entender por que ainda ele é que foi escolhido. Quando você volta para Êxodo 33:11, veja bem o que diz a palavra do Senhor. Um pouquinho mais no 9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Por que ele foi escolhido? Porque ele não se apartava da presença do Senhor. Ele sabia que ali na tenda que estava a coluna de nuvem, de glória do Senhor. E ele queria a presença do Senhor. Por isso que ele recebeu a impartição de Moisés, foi cheio do Espírito Santo de sabedoria e passou a ser o comandante, a liderança daquele povo do Senhor, para não só entrar na terra prometida, como também para fazer toda a divisão das tribos. Ele foi usado com poder e graça porque ele amava a presença. Sem a presença do Senhor, Deus Espírito Santo, nós nada podemos fazer, nada. O Senhor Jesus falou que a vara que está nele, essa o Pai limpa para que dê mais frutos. Que possamos permitir todos os dias que o Espírito Santo de Deus nos limpe, tire da nossa vida tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor, para que possamos ser usados, dar muito mais frutos e o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém, meus amores? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Dispõe seu coração para ser como Josué, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria e vaso de honra nas mãos de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.